E a estiagem aqui pelo Brasil começa a preocupar. A chuva não cai há mais de 100 dias em algumas regiões, principalmente no centro-oeste. Com isso, níveis de reservatórios começam a baixar e aumentam os riscos de incêndio florestal. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. A situação preocupa, mas ano passado foi mais grave, não foi? Márcio, ano passado de fato foi pior porque ano passado a estiagem começou antes do período normal e acabou se prolongando ainda mais. Esse ano a situação, pelo menos por enquanto, está um pouco menos intensa. Isso porque a gente estava no ano passado sob influência do El Niño. Ele aumenta a temperatura do Oceano Pacífico e acaba bagunçando o clima pelo mundo. Aqui no Brasil, o efeito é a diminuição das chuvas na Amazônia e também no centro do país. Esse ano, então, não tem El Niño. Então a gente está com um clima assim, muito mais parecido com o que é considerado normal. De qualquer forma, grande parte do país vem passando por esse período de seca bastante difícil. Essas áreas que a gente vê aqui em marrom no nosso mapa, grande parte do país, aliás, boa parte do interior do país, indicam que essas regiões não chovem há mais de 100 dias. O Acre é um desses estados que vem sofrendo, já são 21 cidades que decretaram emergência. Em São Paulo, o que está acontecendo aqui, os reservatórios que abastecem a região metropolitana estão com cerca de 40% da capacidade. Já em Brasília, os bombeiros atenderam mais de 1.500 chamados para conter o fogo só no mês passado, na vegetação. A reportagem da Marina Demore mostra para a gente a situação, como é que está agora na capital federal. Vamos ver. Paisagem seca, grama amarelada e umidade do ar lá embaixo. O céu quase sem nuvens. Viver em Brasília é saber que uma vez por ano é inevitável enfrentar o período de estiagem que tem sido cada vez mais longo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, já não chove há pelo menos 105 dias aqui no Distrito Federal, o que coloca o centro do poder em estado de alerta de risco para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. A umidade relativa do ar está entre 12% e 20%, enquanto o ideal para a Organização Mundial da Saúde é que o índice permaneça acima de 40%. Nos oceanos, por exemplo, a gente teve nos últimos 2 anos o evento do El Niño, então ele tem uma tendência de reduzir as chuvas na região amazônica e também na parte central do Brasil. Então isso também contribuiu e ajudou a ter uma incursão de ondas de calor na nossa região. Esse ano sem El Niño? Sem El Niño, então a gente está com o Oceano Pacífico com condições neutras, né? E a tendência é ficar, por enquanto, nessa situação, até os últimos modelos eles mostraram isso. Então a gente tende a ter o período seco normal, como a climatologia tem nos mostrado mesmo. Apesar de crítico, o cenário é menos pior que no ano passado, quando foi registrada a pior seca da história. Foram 164 dias consecutivos sem uma gota de água na capital federal, o que contribuiu para o aumento do número de incêndios florestais. Brasília ficou por dias tomada por uma fumaça densa vinda do Parque Nacional, que ficou em chamas. Uma área gigantesca foi consumida pelo fogo. Neste ano, ações preventivas foram adotadas por brigadistas e bombeiros na tentativa de evitar o fogo. Mas ainda assim, 1.566 ocorrências foram registradas só no mês de julho. A previsão é de que a chuva só volte em meados de outubro. Até lá, alertam os especialistas, os cuidados precisam ser redobrados. O ar seco resseca o nariz, a garganta e os olhos e aumenta as crises de rinite, sinusite e asma. E esses quadros podem evoluir com complicações infecciosas, principalmente em idosos e crianças. A manutenção dessa limpeza das vias aéreas permite aí muitas vezes a evitar complicações que culminam muitas vezes com internações e até mesmo o aumento da mortalidade por doenças respiratórias.
Nossa querida Marina Demore falou chuva só em outubro, é isso? É quando volta o período úmido com aquela chuva mais intensa mesmo, né? Mas alguma previsão, assim, digamos até setembro, talvez? Márcio, por enquanto, pelo menos essa semana ainda, a gente vai continuar com um tempo extremamente seco, sem nenhuma previsão de um pingo de chuva. Pode ser que na semana que vem tenha uma entrada de umidade, mas assim, ó, esquece chuva daquelas fortes que vai ajudar mesmo, não deve acontecer. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa de chuva esperada para toda essa semana. Veja, toda essa área que a gente vê aqui em branco no nosso mapa indica tempo seco nesses próximos dias. Como eu falei, tem uma certa possibilidade aí de entrada de umidade na outra semana, mas se chover, a gente vai ser muito pouco. Nessa semana, continua chovendo bastante ainda na Amazônia, na costa leste do Nordeste também e muita chuva no sul, entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Chuva que no acumulado dessa semana toda pode passar dos 100 milímetros. Essas imagens de satélite que a gente vai ver agora ajudam a gente a entender justamente esse momento. Nesse momento que a gente vê aqui no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, tem muita instabilidade, muitas nuvens sobre essa região. Isso porque tem um novo ciclone extratropical que começa a se formar. Então a previsão é de temporais e ventos fortes até quarta-feira. Amanhã, de forma geral, pelo país, a condição vai ser essa. Chuvas fortes, então, previstas para o sul do país, um tempo mais fechado entre o Sergipe e também Pernambuco, e no norte do país é aquela clássica combinação de calor mais umidade que podem formar as nuvens mais carregadas. Agora, nas áreas que estão em amarelo, o tempo firme segue predominando. As temperaturas no sul do Brasil ainda continuam amenas. Porto Alegre tem máxima prevista de 22 graus, Florianópolis 20 graus. Já Belo Horizonte vai aos 27 e Salvador 26 graus, mais quente do norte e no centro-oeste. Belém e Cuiabá e Campo Grande com 34 graus, já Cuiabá muito quente aqui, chegando aos 38, Márcio. 38 graus em Cuiabá. Falando nesse calorzinho aí, calorzinho é ironia, né? Muito quente, a gente vai ter um alívio desse frio que a gente está passando nesse inverno. Um alívio muito grande, a gente vai ter um calorão aí, para quem estava com saudade de sentir um calor, então se prepare, teremos calor nesses próximos dias. E as temperaturas até já começaram a subir no sudeste e no centro-oeste, mas o veranico vai se formar mesmo a partir do meio da semana. Essas áreas que estão coloridas aqui vão ser as mais atingidas, que a gente vê aqui no mapa. Então, em laranja, as temperaturas devem permanecer aqui de 3 a 5 graus acima da média. Esquenta ainda mais, com 5 graus ou mais nessa área que a gente vê aqui em vermelho no mapa. É importante a gente lembrar que veranico não é onda de calor. O veranico ele acontece ali entre outubro, entre o outono e o inverno, e as temperaturas mínimas ainda seguem baixas, ou seja, as noites e as madrugadas continuam bastante frias. É à tarde mesmo que esse calor dispara. Vamos ver o que esperar então para São Paulo nesses próximos dias. Amanhã o termômetro já sobe bastante, chegando aos 28 graus. E veja, até sexta-feira aqui, passando dos 30 graus. Aí só para a gente ter uma ideia, a última vez que São Paulo registrou essa temperatura, Márcio, foi no dia 9 de abril, para ver quanto tempo então a gente não tem esse calor mesmo. E algumas regiões, principalmente no interior, gente, temperaturas passando, chegando muito perto dos 40. Eu dispenso calor, mas também dispenso frio em excesso. É muito extremo, né? A estação de transição não existe aqui, né? Poxa Outono, vida. primavera, não existe, Ficando ali nos 26, seria uma boa, né? Poxa vida. É perfeito. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite.